Quando se fala nessa cidade reluzente, muitas pessoas têm em mente sua modernidade e luxo, expressos através de shoppings, fontes e arranha-céus. No entanto, por baixo desse brilho, existe uma realidade completamente diferente da Dubai que conhecemos, uma realidade que vai na direção oposta ao que vemos. Há alguns anos, a velha Dubai era apenas um modesto porto no Golfo, sem muita riqueza ou atrativos. No entanto, graças à visão de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o lugar se transformou na Dubai que conhecemos hoje. Apesar de sua aparência moderna e das diversas opções de passeios divertidos que a fazem parecer uma Las Vegas do Oriente Médio, Dubai é mais controversa do que aparenta. Como parte de um dos 7 principados dos Emirados Árabes Unidos, Dubai é governada por um ditador e está sob as regras do Islã. Por isso, se um dia você decidir visitar Dubai, é importante ficar atento. Histórias de estrangeiros que foram a trabalho ou passar férias em Dubai e acabaram sendo detidos ou julgados e condenados à prisão por condutas que não tinham ideia de que eram consideradas ilegais em Dubai são comuns. Entre os exemplos está o ato de tocar uma pessoa ou consumir álcool, mesmo sendo algo comum em muitos lugares. Um caso controverso envolveu uma norueguesa que foi presa depois de ser estuprada. Além disso, é importante ficar atento ao que se diz na internet quando estiver em Dubai. Expressar opiniões políticas contra o governo é estritamente proibido, assim como criticar qualquer aspecto do país. Se isso já quebrou o encanto que você tinha pelo famoso ponto turístico, saiba que os problemas de Dubai vão além disso. Embora seja um grande contribuinte para o desenvolvimento tecnológico e biotecnológico do mundo, em termos de desenvolvimento humano, Dubai está muito aquém do ideal. Quando admiramos os imponentes arranha-céus que custaram bilhões de dólares, poucos pensam em quem construiu essas estruturas. Pouco se fala sobre isso, mas as grandes torres de Dubai são construídas com mão de obra barata de imigrantes, geralmente vindos da Índia e do Paquistão. Esses imigrantes deixam seus países iludidos com a promessa de uma vida melhor, mas acabam presos em um sistema de trabalho semelhante à escravidão, sendo obrigados a trabalhar longas horas, inclusive durante os intensos verões de Dubai, quando turistas e moradores são aconselhados a não passar mais de 5 minutos ao ar livre nessa época. Se você acha que não pode piorar, prepare-se para mais uma surpresa se estiver em Dubai e se deparar com um engarrafamento de caminhões-tanque pelas ruas. Não se assuste, pois é apenas o esgoto sendo transferido diariamente pela cidade. Dubai, uma das cidades mais luxuosas do mundo, não possui um sistema de saneamento adequado e precisa transportar sua própria mercadoria todos os dias. Se todas essas informações estão te deixando surpreso, não se preocupe, no vídeo eu vou explicar tudo em detalhes. Em apenas 50 anos, Dubai passou de uma pequena ilha para uma grande metrópole, abrigando o maior shopping do mundo, o arranha-céu mais alto e muitos milionários. Até 1971, Dubai era governada pelo governo britânico e, após deixar de ser uma colônia, se uniu a outros 6 emirados próximos e se tornou os Emirados Árabes Unidos. Apesar de formarem uma federação, cada emirado possui autonomia e seu próprio príncipe, também conhecido como emir, que governa com poder absoluto. No século XIX, Dubai era uma pequena vila de pescadores, mas devido à sua localização estratégica no mapa, servia como porto para navios que viajavam do Reino Unido para a Índia. Ao longo dos anos, a exploração de pérolas se tornou a principal fonte de renda da economia local, mas essa indústria não era estável o suficiente. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os pouco mais de 20 mil habitantes passaram por um período de escassez, os governantes de Dubai assinaram um acordo com o governo britânico para a busca de petróleo na região. Nos anos 60, a pequena ilha no Golfo Pérsico encontrou o que seus vizinhos já haviam descoberto há muito tempo: petróleo. A quantidade de petróleo encontrada em Dubai era significativamente inferior à quantidade encontrada em Abu Dhabi, que era 10 vezes maior. No entanto, a visão revolucionária do Sheikh Rashid Al Maktoum transformou aquela pequena ilha em um dos principais destinos turísticos do mundo em apenas 50 anos. Percebendo que a quantidade de petróleo encontrada era menor em comparação aos Emirados vizinhos, Maktoum sabia que não podiam depender desse recurso.
Por isso, ele decidiu utilizar a riqueza proveniente do petróleo para o desenvolvimento da cidade, impulsionando o turismo e os serviços financeiros. Essa ideia atraiu milhões de pessoas de todo o mundo, superando a população local, que hoje representa apenas 5% dos habitantes de Dubai. Os imigrantes eram atraídos pelas leis tributárias favoráveis, e milionários de todo o mundo passaram a levar seus negócios para Dubai, contribuindo para o rápido crescimento da cidade, que viu seu PIB crescer 13% ao ano entre 2000 e 2005. Com o tempo, a economia da cidade conseguiu diversificar-se e atualmente o petróleo representa menos de 1% da economia, enquanto o turismo representa cerca de 20%, tornando Dubai o quarto destino mais popular do mundo. Isso permitiu que Dubai não ficasse à mercê de mercados econômicos voláteis, como o do petróleo. Com o objetivo de se afastar ao máximo da dependência do petróleo e ao mesmo tempo produzir uma fonte de energia mais econômica e sustentável, Dubai anunciou que pretende ter 44% de sua energia proveniente de fontes renováveis até 2050, aumentando em 40% a eficiência energética da cidade. Recebendo anualmente milhões de turistas, o setor do turismo tem se mostrado um dos principais impulsionadores da economia de Dubai, movimentando bilhões de dólares antes da pandemia. No entanto, nem tudo é um reflexo da organização econômica que a cidade apresenta, e por trás dos bastidores as coisas são bem diferentes. Embora Dubai possa parecer uma cidade moderna por fora, na realidade está longe de ser um lugar progressista dentro dos limites dos Emirados Árabes Unidos. A cidade é governada por um sistema político não democrático e segue as leis islâmicas. Em 2021, o mundo ficou chocado com a história de Sheikha Latifa, filha do governante de Dubai, que foi sequestrada por ordem de seu próprio pai e mantida em cativeiro. O caso ganhou destaque após a BBC divulgar vídeos secretos nos quais Latifa supostamente estava isolada. Em 2000, sua irmã Shamsa também sofreu confinamento nas mesmas condições e até hoje não se sabe qual é sua situação atual, enquanto Latifa aparentemente ganhou alguma liberdade após a repercussão do caso. Dubai é regulamentada por leis que são consideradas absurdas pelo Ocidente, e turistas podem ser presos por situações como tocar em outra pessoa, trocar intimidades em público, como um beijo, ou postar críticas sobre o país no Twitter. Em 2013, um caso ganhou grande repercussão mundial. Uma norueguesa chamada Marte Débora Dalel denunciou um estupro. No entanto, seguindo o conselho de um colega de trabalho que disse que seria difícil provar o crime, ela se retratou dias depois, alegando que foi consensual, na esperança de deixar o país. No entanto, ela foi condenada a 16 meses de prisão, com a acusação alegando que ela havia feito uma denúncia falsa de estupro, ingerido bebida alcoólica e tido relações fora do casamento. Esse caso recebeu ampla cobertura da mídia em todo o mundo, e ela acabou sendo absolvida posteriormente. No entanto, em Dubai, não são apenas os estrangeiros que sofrem grandes represálias. O governo dos Emirados Árabes Unidos mantém uma ditadura opressora e já foi denunciado por inúmeras organizações de defesa dos direitos humanos devido à sua política violenta contra opositores e críticos do governo. A população local não desfruta de liberdade de expressão e frequentemente jornalistas, ativistas e acadêmicos são condenados injustamente por desagradar as ordens do governo. No entanto, o pesadelo não acaba aí. Aqueles que admiram os arranha-céus de Dubai, erguidos no meio do deserto, raramente se preocupam com as condições em que eles foram construídos. Em um artigo do jornal Folha de São Paulo em 2009, o jornalista Johan Ari descreve a história de Sainal Monir, um trabalhador de Bangladesh que recebeu uma oferta de emprego em Dubai por meio de um agenciador. Com a promessa de ganhar mais do que ele fazia em sua cidade natal, ele decidiu ir em busca de uma vida melhor para si e sua família. No entanto, ao chegar lá, seu passaporte foi confiscado e ele descobriu que teria que trabalhar longas jornadas de 14 horas no deserto, recebendo um salário menor do que o prometido. Além disso, ele tinha que pagar a dívida da viagem à agência, o que levaria pelo menos 2 anos. Sem ter como voltar para casa, ele se viu obrigado a trabalhar nessas condições. O dormitório em que eles são alojados não possui ar-condicionado ou ventilador, tem um cheiro insuportável de fezes e está infestado de mosquitos.
Eles carregam tijolos e blocos de cimento pesados em um calor escaldante de 50 graus Celsius e relatam que, devido a isso, passam dias sem conseguir urinar devido à quantidade de suor produzida durante o dia. Se por acaso ficarem doentes e não puderem trabalhar, têm seus salários descontados. Para piorar a situação, muitas empresas de construção abandonaram Dubai após a recessão de 2008 e muitas delas não devolveram os passaportes desses trabalhadores. Aquelas que permaneceram deixaram de pagar salários por meses a fio. O consulado da Índia registrou a morte de 971 indianos em Dubai em 2005, e a ONG Human Rights Watch afirma que essas mortes são resultado do calor extremo, excesso de trabalho e suicídio, mas são encobertas pelas empresas. Embora este seja um relatório de quase 15 anos atrás, a situação não mudou em nada. Durante um dos eventos mais importantes de Dubai e do mundo, a Expo Dubai, que reúne pessoas de todo o mundo a cada 5 anos para discutir inovação, tecnologia, cultura e outros temas relevantes, ocorreu uma verdadeira exposição dos fatos em sua última edição. O documento lançado pela Equidem, um instituto de caridade que luta pelos direitos humanos e trabalhistas, recebeu o nome O Exposed, em referência ao nome do evento e à palavra exposição em inglês. Com grande coragem, a Equidem lançou o relatório, com cerca de 40 páginas, denunciando as péssimas práticas trabalhistas nos Emirados Árabes Unidos, principalmente em Dubai. O documento expõe as condições deploráveis dos trabalhadores, a maioria dos quais são imigrantes, inclusive dentro do próprio local da Expo. O relatório reafirma as denúncias de exploração e destaca o endividamento forçado ao qual os trabalhadores são submetidos para chegar ao país, mesmo essa prática sendo ilegal nos Emirados Árabes. De acordo com o documento, 37% dos trabalhadores entrevistados na Expo 2020 relataram 3 ou mais situações que indicavam trabalho forçado, e 20% relataram 5 ou mais. Além disso, 83% afirmaram terem pago taxas de recrutamento e não receberem salários em dia ou completos. A situação se tornou ainda pior durante a pandemia, quando esses salários, que já eram insuficientes, foram reduzidos em 75%. Além disso, alguns desses trabalhadores assinam contratos de trabalho sem entender o que está escrito neles, já que são forçados a assinar sem a tradução para a sua língua materna. O documento também expõe o preconceito e a xenofobia, com 1/3 dos entrevistados relatando ter sofrido discriminação no local de trabalho. Os asiáticos são os mais discriminados, e um imigrante paquistanês afirmou: sim, eles discriminam muito na hora de distribuir o trabalho. Os asiáticos são designados para tarefas pesadas e recebem salários mais baixos, enquanto europeus e árabes realizam funções mais leves, com salários altos. Os asiáticos são os primeiros a perderem os empregos pelos quais tanto trabalharam. Apesar do assunto ter sido abordado em várias discussões da Expo 2020, com o governo prometendo inspeções no local de trabalho e esforços intensificados para combater esse tipo de exploração, muitos especialistas acreditam que as propostas de ação do governo estão longe de resolver a situação. Se você pensava que a situação em Dubai não poderia piorar, então precisa saber disso. Proclamando-se como o lugar mais extravagante do mundo, Dubai abriga o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura e 160 andares, considerado o símbolo do coração e alma de Dubai. Mas quem poderia imaginar que o coração e a alma da cidade mais moderna do mundo não teriam um sistema adequado? Atraídos pelas oportunidades de trabalho e pelas leis tributárias favoráveis, milhares de imigrantes chegaram à cidade, muitos deles vindos da Índia e do Paquistão. A partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970, a cidade experimentou um crescimento de 300% em apenas 7 anos, e esse crescimento continuou a se acelerar. Em 1990, por exemplo, havia apenas um arranha-céu na cidade, mas atualmente existem mais de 400. Com esse rápido crescimento, a cidade teve dificuldade em acompanhar a infraestrutura necessária, e o sistema de esgoto não conseguia lidar com a produção da cidade. Em 2010, o único sistema de tratamento de esgoto da cidade operava com o dobro de sua capacidade.
Como resultado, os novos arranha-céus tiveram que encontrar outras soluções para o descarte de esgoto. Apenas o Burj Khalifa, com toda a sua magnitude, é capaz de produzir 15 toneladas de esgoto por dia. Além disso, o prédio estava sendo construído durante um período sombrio em Dubai. Em 2009, a cidade foi atingida pela recessão devido à crise financeira global de 2008. Com uma dívida de 58 bilhões de dólares, Dubai teve que pedir dinheiro emprestado ao Banco Central de Abu Dhabi para pagar suas dívidas, e parecia que a cidade de ouro estava afundando. A solução do governo foi atrair turistas. Como resultado, a construção do Burj Khalifa foi acelerada e o problema do sistema de esgoto foi deixado de lado. Os responsáveis pela construção do prédio, cientes de que o sistema de esgoto da cidade não suportaria a carga vinda do edifício, optaram por descarregar todo o esgoto em caminhões e levá-lo para usinas de tratamento fora da cidade. Outros projetos seguiram o mesmo exemplo. Isso resultou em um congestionamento de caminhões cheios de esgoto nas ruas de Dubai. No entanto, devido ao grande número de caminhões e relatos de espera de até 24 horas para descarregar, alguns motoristas começaram a despejar os resíduos em locais inadequados, como no meio do deserto ou no mar, causando problemas ambientais e contaminação da água. Em 2019, o governo anunciou um projeto bilionário para resolver o problema do esgoto. O plano envolve a construção de enormes túneis, semelhantes aos sistemas de grandes metrópoles, com previsão de conclusão em 2025. Melhor tarde do que nunca, é hora de se preocupar com algo que pode não mostrar o poderio da cidade, mas que é essencial para a sobrevivência diária dos moradores. E então, qual é a sua opinião sobre Dubai? Comente abaixo e confira o que as pessoas estão falando sobre isso.